para que Ele possa estar em nosso meio em breve. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, mais uma vez, para adorar o santo nome do Senhor. Convido os irmãos para abrir as nossas harpas no hino de número 75. Tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus e a creve no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma a tua fé, verás, ó teu dito, de Deus é teu ser. Te espere a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia. Vamos louvar o Senhor ainda com o hino de número 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida e luz, pois me salvando, me perdoando, pra Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso és Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim.
nunca podia saber qual é o grande prazer do que pedindo, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso és Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso és Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso és Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Amém. Aleluias. Esse é o nosso Cristo maravilhoso, o qual nos deu o privilégio de estarmos aqui esta noite para nós falar o teu santo amor e a tua santa palavra e aprender a mensagem do nosso Cristo. Aleluia. Convido os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. E logo após essa oração, o diácono, irmão Emre, está com a oportunidade também para nos dar uma palavra. Aleluias. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18, que diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluias. Vamos orar essa noite, logo após a oração, o diácono irmão Emre está com a oportunidade. Quantos precisam de oração? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de poder, Pai de maravilha, somos gratos a Ti por mais oportunidade de estarmos no Teu santuário, aprendendo a Tua santa palavra e ouvindo a Tua palavra santa que nos dá, Senhor, a edificação para a nossa vida. Ó Rei, meu Criador, meu Mestre, Espírito Santo, meu professor, venha esta noite a nos ensinar, venha falar em cada coração. Ó meu Senhor, meu Deus, olha para a necessidade de cada vida, olha para a necessidade de cada irmão e de cada irmã que aqui está esta noite. Meu Deus, nós te agradecemos por esse momento especial de nós estar na Tua santa casa mais uma vez, e assim nós te pedimos e te rogamos essas bênçãos em o nome de Jesus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estava acudindo os capacetes ali fora, irmãos. A chuva. Vamos ler em Mateus,
capítulo 7. Vamos ler capítulo 7, versículo 13. Amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Só essas palavras. Aqui fala sobre a porta estreita, irmão. Em outro livro, fala porfiai. Não sei se é Lucas, se me foge da memória. Porfiai pela porta estreita. Porfia é briga. Uma certa vez um pastor ensinou que a única briga que nós devemos ter é quando falar que o caminho do céu. Você está partindo para o caminho do céu, essa é a briga que o crente tem que ter. Porque lá sim o crente tem direito de morar. Lá o crente tem direito. Aqui, nós não temos direito de nada. Tem muita gente que fala assim, você tem direito, procura um advogado. Mas se a gente for analisar bem, o único direito que o crente tem é da salvação. De servir a Deus, ser fiel a Ele e entrar no céu. Teve uma certa vez, eu estive passando ali no Jurumilha, eles me deram medicação errada o ano passado. Eu conversando com o irmão falou, rapaz, se eu fosse apanhar ele no pau, você ia ver o que você ia conseguir. Eu falei, eu não ia conseguir nada, eu ia conseguir uma encrenca, porque... E o dia que eu precisasse? Porque o único direito, que eu falei para ele, o único direito que nós temos é de alcançar o céu. Não adianta esse negócio de ficar lutando. É para nós porfiar é lutar para entrar nas mansões celestiais. Esse capítulo 7 aqui, se você analisar bem, no final do capítulo, as pessoas a qual ouviam o discurso de Jesus, eles disseram ainda no final, lá no versículo 28, é acontecendo que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Eu sempre falo que isso aqui, capítulo 7, é a doutrina de Jesus. Ele fala sobre o caminho estreito, ele fala sobre a bondade de Deus, ele fala sobre os falsos profetas, ele fala quem entrará no reino do céu. Todos esses títulos Jesus fala para nos alertar. Uma doutrina a qual Jesus nos deixou para que nós venhamos entrar, alcançar o lar celestial. Porfiai para entrar na porta estreita. Essa é a minha palavra, eu agradeço a oportunidade. Eu não tinha escutado o irmão me dando a oportunidade, estava lá fora. Eu quero pedir perdão pelo atraso também. Aleluias, glórias a Deus. Vamos falar um pouquinho, irmão, também do texto do qual nós lemos no início. E logo após o irmão Raimundo também está com a oportunidade para nos trazer uma palavra. O texto do qual nós lemos em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Nesse texto nós aprendemos o valor, nós aprendemos e conhecemos o tamanho da potência que tem a nossa oração. Aleluias. Qual diz que Elias era homem igual a nós mesmos, mas Elias orou, essa passagem é muito conhecida, que Elias orou pedindo para o Senhor que não chovesse por 3 anos e 6 meses, a oração de Elias foi ouvida, a oração daquele homem foi ouvido, e logo após Elias orando para que o Senhor também abrisse o céu e derramasse uma chuva, mais uma vez Elias foi ouvido pelas suas orações, aleluia. O que é nós orarmos? Nós orarmos é nós conversarmos com Deus, é nós termos comunhão com Deus, e orar não é rezar. Orar é uma coisa diferente,
é algo diferente de rezar, orar, conversar com Deus. O que é você conversar? Eu creio que os irmãos aqui, há momentos que encontram com o outro, não é a mesma conversa que ele tem todos os dias, que ele tem na segunda, ele tem na terça, ele tem na quarta, ele tem na quinta. São algo diferentes que tem para conversar com o seu próximo. O que é nós orarmos? É nós chegarmos na presença de Deus, é nós dialogarmos com Deus, é nós apresentarmos a nossa necessidade, o que nós precisamos para Deus. É nós chegarmos até os pés do Senhor, com a nossa humilde oração, e nós seremos ouvidos, nós seremos bem gratificados através da nossa oração, nós seremos bem recompensados, porque se nós não orarmos, nós não teremos vitórias, nós não teremos vitórias sobre o mundo, sobre as dificuldades, sobre os males que nós enfrentamos aqui na terra. Mas se nós chegarmos até o nosso Senhor Deus, conversar com Ele, o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus, como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 18, se não me foge da memória, que o nosso espírito comunica com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. É isso que é orar, é nós conversarmos, é nós termos algo a apresentar ao nosso Deus, e não nos esquecer de agradecer ao nosso Senhor Deus, por mais uma oportunidade de um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa. Esse nós estamos agradecendo. Isso não é aquela reza comum qual foi escrita por alguém, mas é algo de dentro de nós que nós necessitamos e que Deus merece receber de nós. É o nosso agradecimento de estarmos na presença dEle e de estarmos vivos e falando o santo nome dEle, estarmos na presença dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que eram de oração, como o versículo que nós lemos, que foi o versículo falando de Elias. Nós temos também o exemplo de Daniel, capítulo 6, versículo 10, se não me foge da memória, onde fala que Daniel, mesmo estando longe da sua pátria, mesmo estando longe do seu lugar, da tua terra, Daniel não esquecia o que era de costume, pelo menos 3 vezes ao dia, se inclinar, elevar seus olhos em direção a Jerusalém e conversar com Deus, e falar com Deus, e dialogar com o Pai Celestial. Assim somos nós temos que estar sempre falando com o nosso Pai. Nós somos filhos, nós sempre temos que estar comunicando com o nosso Pai. Mas Daniel, por ter esse costume, Daniel, por orar, Daniel também foi perseguido. Nós também, quando estamos em um momento especial de oração, quando nós estamos dedicando mais a nossa vida em oração, vem as perseguições, mas o importante não é as perseguições, o importante é as vitórias que nós alcançamos através da oração, através de nós estarmos em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Daniel, sofrendo perseguições por ser um jovem, por ser um homem de oração, Daniel foi parar em uma cova de leões. Mas Daniel, parando em uma cova de leões, Daniel não desistira de orar. Daniel, eu creio que continuou a orar mais ainda, porque Daniel estava enfrentando leões ali dentro daquela cova. Daniel estava enfrentando grandes feras dentro daquela cova. O Senhor não livrou Daniel da cova do leão. O Senhor não te livrará da tribulação, da provação, mas o Senhor te fará passar por essa provação. O Senhor te fará passar por essa provação, como fez Daniel, estando naquela cova de leões. Fechou a boca dos leões. O Senhor fará que essa tempestade que vem sobre a tua vida, ela se acalma e você passa por meio dela glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tiver algum dos irmãos preparado para ler Daniel capítulo 6, versículo 20, para nós termos a convicção de qual foi o tamanho da vitória de Daniel, pode ler aí para nós em voz alta, para que toda a igreja ouve esse versículo. Daniel capítulo 6, versículo 20. Aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 20. Quem encontrou?
Lê o 21 também. Aleluias. E aí, irmão, vale ou não vale a pena orar? Isso daí foi depois de que o grande amigo de Daniel, o rei Dário, que lançaram Daniel na prisão. E o rei, naquela noite, não pôde dormir, preocupado com Daniel na prisão. Mas quando ele chegou e foi ver se Daniel estava devorado pelas feras, Daniel estava ali, feliz e alegre, contente na presença do Senhor. Somos nós assim. Se nós não estivermos em oração, nós não conseguimos vencer os leões. Se nós não estivermos em orações, nós não conseguimos vencer aquelas lutas que vêm em nossas frentes, aquelas provações. Mas se nós estivermos firmes na promessa do Senhor e adorando e exaltando o santo nome do nosso Deus poderoso, em oração nós teremos vitória sobre as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Oração também é ter comunhão com Deus. Nós temos um grande exemplo em Gênesis capítulo 5, se não me foge da memória, de Enoque. Depois de encontrar com Deus, passou a ter comunhão com Deus. E Enoque, depois de ter comunhão com Deus, quanto mais ele orava, mais se aproximava do Senhor. Quanto mais ele orava, mais ele chegava perto aos pés do Pai Celestial. E Enoque orando, tendo uma vida de oração, chegou até um certo ponto de Enoque ser levado pelo próprio Pai. Nunca mais foram vistos Enoque aqui na terra. Foi visto Enoque aqui na terra, porque Enoque foi recolhido, foi levado, foi transladado pelo Pai. Ninguém poderá ver mais o corpo de Enoque aqui na terra. Depois que ele, chegando mais próximo do Senhor, o Senhor buscou, o Senhor transladou, o Senhor arrebatou Enoque. E Enoque não teve, a morte não teve sobre Enoque uma vitória, porque Enoque foi um homem que foi levado para o Senhor Deus com vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não estivéssemos em comunhão com Deus, se não estivéssemos em oração, a igreja do Senhor não estaria até os dias de hoje sobre a terra. Porque se a igreja do Senhor não estivesse em oração com o Senhor Deus, ela não teria nenhuma forma de vencer as dificuldades. Como que a igreja do Senhor iria iria enfrentar as grandes guerras sem a presença de Deus, sem sentir Deus ao seu lado, sem ter a mão do Senhor Deus estendida para abençoar, estendida para salvar a igreja do nosso Deus eterno? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois que nós estamos, que a igreja foi construída, foi alicerçada, e até os dias de hoje, ainda muitos têm a convicção que vale a pena, ainda muitos têm aquela convicção que vale a pena tirar aquele tempinho especial para o Senhor, para buscar em oração. Nós temos uma grande mão estendida para nós ouvimos aquela voz suave em nossos ouvidos, quando nós achamos que nós não conseguimos, aquela voz que vem ao nosso ouvido: meu filho, eu estou contigo, pode ir que eu estou contigo, eu passarei com você nessa luta, eu passarei com você neste mar, eu passarei com você nesta fornalha, eu te livrarei dessa fornalha, eu não deixarei este fogo te queimar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse também, que orar não é rezar, porque tem muitas orações, tem até livrinhos de orações vendidas. Não, isso não é para nós, não é para mim, não é para você, que só tem somente uma oração que nós podemos, que foi dada pelo nosso mestre, não foi dada por homem sequer aqui da terra, mas sim pelo Senhor Jesus. Quando os discípulos chegaram até o Senhor Jesus e pediu que ensinasse a orar, o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Aleluia, isso não é uma reza, esta foi uma oração vinda diretamente do Cristo, do nosso Mestre, do nosso Senhor, daquele que veio ao mundo para nos livrar. Não é a minha oração que eu estou escrevendo para você dedicar todos os dias, você pegar a minha oração, eu escrever em um papel e você repetir aquilo dia após dia, momento após momento. Como eu já disse, que oração é algo diferente, é algo novo, é conversar aquilo que ainda o Senhor não ouviu de você. Tem a oração
que você pede, tem também a oração que você somente exalta e glorifica e bendiga o santo nome do Senhor, e Ele requer algo novo. Eu creio que cada um que aqui está esta noite quer algo novo do Senhor, não quer viver a vida medíocre, de viver somente aquela repetição todo dia, quer experiências novas com o Senhor. E eu creio que nessa noite tem vidas aqui que tem experiências novas com o Senhor Deus, dia após dia. Semana passada, quando estava passando por um certo momento, eu enfrentei uma dificuldade tão grande, que eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, agora é somente o Senhor para me ajudar. Senhor, que sempre eu estava pedindo a Ele novas experiências, e quando eu estava à frente daquela dificuldade, à frente daquele grande problema, o Senhor me fez relembrar que eu havia pedido algo novo, a experiência nova na presença dEle, e naquele dia a minha vida teve uma nova experiência com o Senhor, e mais uma vez eu pude glorificar o santo nome do Senhor, e exaltar a Ele, porque Ele ouviu a minha voz, daquilo que eu pedi algo novo para Ele. Então se eu peço algo novo para Ele, eu tenho que apresentar algo novo para Ele. E se aqui você está nessa noite pedindo para o Senhor algo diferente, apresente a Ele algo diferente. Não apresente aquela coisinha pequena, não. Apresente aquilo de mais importância que você acha que é da tua vida. Dedica isso para o Senhor, como Abraão oferecendo seu filho Isaque, como aquela mulher que tendo aquele vaso de perfume, aquele vaso de azeite que derramando aos pés do mestre, aquilo que era algo de muita importância, de muito valor, naquela época ela apresentou para o Senhor. Apresente também isso para o Senhor, aquilo que é muito importante, que você acha que é muito importante para a tua vida, até mesmo aquilo que o teu corpo, que a tua vida, que a tua carne vai sentir necessidade. Se você apresentar ao Senhor, você terá novas experiências com o Senhor, você terá novas vitórias sobre o mundo, novas vitórias sobre as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que não sabem mais o que é orar, não sabem mais o que é jejuar, não sabem mais o que é sacrificar a sua vida, sacrificar o seu corpo em oferecimento ao Senhor Deus. Tem muitas vidas, mas eu creio que aqui essa noite também tem muitas vidas que faz isso dia após dia, que não esquece de adorar, que não esquece de orar, que não esquece de glorificar, de sacrificar algo novo para o Senhor Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também grande exemplo de como devemos nos orar. Se os irmãos puderem achar, achar em Efésios capítulo 3, versículo 14, outro 2 Crônica, capítulo 20, versículos 5 e 6, e outro em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e versículo 3, para nós termos alguns exemplos de como nós devemos orar. Aqui nós iremos ver exemplo de orar ajoelhado, exemplo que nós temos aqui de orarmos em pé, que é aquilo que nós sabemos que nós temos nos nossos dias, nos nossos cultos, que nós chegamos no início e oramos de joelho, e no decorrer do culto, no meio e no final do culto, nós oramos de pé, e nós sabemos que nós conquistamos grande vitória, orando de joelho, orando de pé na presença do Senhor. O importante é que nós não esquecemos de orar. E também aqui nós iremos ver aqueles que não conseguem ficar de joelho, não conseguem ficar de pé, mas está deitado, está sobre um leito, mas mesmo na dificuldade, mesmo na enfermidade, sobre um leito, sobre uma cama, ele ora e o Senhor responde, e o Senhor concede vitória. Aleluia, glórias a Deus. Quem achou Efésios capítulo 3, versículo 14, pode ler para nós. Aleluias, por causa disso me ponho de joelho perante ao nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós nos colocarmos de joelho, será ainda mais além, porque como temos uma certa história, eu creio que toda a igreja conhece, de um certo pastor, o qual estava passando por uma rodoviária, o qual chegou a um jovem engraxate de sapato, e pediu para que engraxasse o sapato, que o pastor deixasse que engraxasse. E o pastor
dizendo para o jovem que sim, que poderia engraxar o seu sapato, ele fazendo aquele serviço que era o seu ganha-pão. Aquele jovem ajoelhou nos pés do pastor e começou a engraxar, começou a dedicar, começou a caprichar no sapato do pastor. E aquele pastor olhando para aquele jovem, que isso é até uma letra de um hino, eu creio que todos os irmãos conhecem. Aquele pastor olhando para aquele jovem disse para ele: por que ele não sentaria naquela caixinha de engraxate? Ele disse: pastor, porque de joelho é melhor. De joelho é melhor para você buscar ao Senhor. Se você não estiver conseguindo de pé, orando de pé, mas enjoelha nos pés de Cristo, enjoelha nos pés do Mestre, que isso vai ser um símbolo de humildade, um símbolo de mais do Senhor, de mais na presença do Senhor, que você está abaixando, que você está se pondo sobre a terra para buscar ao Senhor, para você apresentar a sua necessidade ao Senhor Jesus Cristo, e você vai ter a vitória, como nós acabamos de ler o versículo que a irmã Dilma leu em Efésios capítulo 3, versículo 14. Quem achou 2 Crônica, capítulo 20, versículos 5 e 6, também pode ler a história de Josafá. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. Aleluia. Josafá, tendo essa grande perseguição, Josafá colocou toda a congregação, ficou todo aquele povo de pé na presença do Senhor. E Josafá também foi feliz com a vitória, foi feliz com a resposta que recebeu do alto do Senhor, foi feliz com aquilo que ele conquistara de pé, buscando ao Senhor. Não importa se é de joelho, se é de pé, mas que você ore ao Senhor. Ore, busque ao Senhor, mas se você puder ficar de joelho, ainda é melhor. Mas se você não tiver como ficar de joelho, fica de pé na presença do Senhor. Se você está andando, não tem como ajoelhar, mas de pé mesmo, ou até mesmo caminhando, eleva os seus olhos para o Senhor e começa a apresentar a Ele, começa a agradecer a Ele e começa a adorar o santo nome dEle. Se você estiver sofrendo alguma perseguição, alguma dificuldade, o Senhor Jesus te concede a vitória. Aleluia. Não é eu que estou falando, mas como nós vimos, é a palavra do Senhor que está falando. Agora, para quem não consegue, para aqueles que não conseguem ficar de pé, não conseguem ajoelhar, nós temos o grande exemplo de Ezequias, quando estava no leito de enfermidade. Quem pode ler 2 Reis capítulo 20, versículo 2 e versículo 3, ler para nós meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois de Ezequias, receberam a notícia de um profeta de Deus, que era para ele ficar preparado, que ele iria morrer, era para ele estar pronto, porque ele já iria morrer. Ezequias lembra também mais uma vez, mesmo na dificuldade, mesmo na enfermidade, mesmo acamado em enfermidade, ele não se esquece do Senhor, e virou para a parede e pediu para o Senhor, e apresentou para o Senhor aquilo que ele fizera para o Senhor. E o Senhor também olhando para Ezequias, e vendo a sinceridade, vendo a vontade, aquilo que Ezequias tinha em seu coração, o Senhor trouxe uma resposta para Ezequias: viverás e não morrerás. E Ezequias conquistou mais 15 anos da sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por uma dificuldade, se você está mesmo de frente com a morte, está pronto
para os olhos da medicina, está pronto para morrer, mas se você apresentar para o Senhor te concede vitória, o Senhor te concede saúde, o Senhor te concede vida, e o Senhor te dá mais uma vez uma conquista. Mas isso dependemos de nós, dependemos de mim, dependemos de você, que nós não devemos esquecer a momento sequer, a momento nenhum, de adorar e de buscar o santo nome do Senhor, de ajoelhar na sua presença, ou até mesmo ficarmos de pé na sua presença, ou até mesmo se não temos condições de ajoelhar ou de estar de pé, mas nós mesmo estando acamado, nós clamamos ao Senhor, e o Senhor nos responde. E você que adentrou aqui essa noite, pedindo para o Senhor te dar vitória, pedindo para o Senhor te conceder uma bênção, nesta noite o Senhor tem uma grande bênção para você, o Senhor tem uma grande bênção para a tua vida. Se você adentrou aqui essa noite com a sua vida espiritual fracassada, com a sua vida espiritual muito fraca, nessa noite, se você orar, se você pedir, mesmo estando fraco, mesmo estando enfermos, na presença do Senhor, o Senhor te ouve, mas isso tem que sair de dentro de você, isso tem que ser algo novo, tem que ser algo especial, tem que ser algo diferente daquilo que você tem todo dia para o Senhor, e o Senhor Jesus te abençoará, o Senhor Jesus te livrará da boca dos leões, o Senhor Jesus te dará vitória como deu a Josafá, o Senhor Jesus te dará mais anos de vida como deu a Ezequias. E nesta noite são essas palavras que eu tenho para toda a igreja. Mas não se esqueça, ore, busque, jejue e ofereça sacrifício para o Senhor. Só assim nós teremos vitória sobre o mundo, só assim nós conquistaremos a nossa vitória aqui nesse mundo, e só assim, mais importante, que nós chegaremos ao céu, porque sem a oração nós não poderemos chegar até o céu, porque se nós não comunicamos com o nosso Pai, como nós iremos saber como chegar ao céu? Como que nós iremos tirar as barreiras que nos impedem de chegar até o céu? É só através da oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, passo a oportunidade para o presbítero irmão Raimundo também nos trazer uma palavra esta noite, e logo após a palavra, está com a liberdade também para louvar o Senhor com o hino, para nós recolhermos as ofertas e os dízimos para a obra do Senhor. Meus amados irmãos, saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos num lugar feliz, contente, ouvindo a palavra de Deus. Acabamos de ouvir uma palavra que nos tem falado forte conosco. Quando fala de oração, meus irmãos, o que nós estamos mais precisando nesses últimos dias é orar, é buscar a presença de Deus. Sem Deus, Ele diz, sem mim nada podeis fazer, mas com Deus nós atravessamos a barreira, porque Deus é aquele que nos acompanha. Aqui tem um versículo na palavra de Deus que eu quero tomar com os irmãos. Do Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 14, que diz assim: vós sereis o meu amigo, se fizer o que eu vos mando. Glória a Deus. Vós sereis o meu amigo, se fizer o que eu vos mando. Quando Jesus estava distribuindo esta palavra, ele estava dando uma instrução para os seus discípulos nos últimos dias, quase dele partir, voltar para o Pai, subir ao céu. Então ele disse essa palavra para os discípulos, que ficasse firme e não mudasse os seus passos, não tirasse do coração e nem da mente a palavra de Deus, comesse a palavra, dormisse com a palavra, levantasse com a palavra e andasse com a palavra de Deus. É isso que Jesus estava falando com os discípulos.
que ele recomendava que nem todo tempo ele estava com ele, mas que então fizesse a vontade do Pai, estava sendo amigo dele. Nós vemos que ali em Mateus, ele repreendeu a mãe dele, quando a mãe dele, os irmãos dele, veio impedir, ele estava ocupado diante dos irmãos, diante da família, falando, ensinando a tua palavra, a palavra, e chegou a família dele, a mãe dele, a irmã, o irmão, e dizendo que queria falar com ele, mandou o porteiro chamar ele, que queria falar com ele. Ele disse corretamente, rapidamente para a mãe dele e os irmãos: olha, o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe, são esses que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha, meus irmãos, que palavra gloriosa. Esses são os meus amigos. Olha, irmão, nós estamos num lugar, numa posição linda, considerada como amigo de Jesus. Jesus falou de frente com a mãe dele, ele não deu ouvido, não saiu, ele não deu atenção para a mãe dele, mas ele estava dando atenção para a igreja, para os discípulos dele. Nós precisamos, irmão, evaluar nós diante de Deus, o que nós somos para Deus, diante de Deus. Olha, não podemos brincar com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus, no Salmo 13, versículo 5, fala: quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver os céus do universo? Olha, dormindo, Deus está contemplando, andando, Deus está contemplando, viajando, Deus está contemplando, você está no trabalho, Deus está contemplando, está lá no estudo, no colégio, na faculdade, Deus está nos contemplando, está lá no hospital, gemendo, chorando, clamando, e Deus contemplando aquilo ali, dando alívio, dando, guardando, falando para o filho, para a filha: olha, meu filho, você é meu amigo, isso aí vai passar, isso vai acabar, eu não vou deixar essa condição para você, isso vai acabar, porque você é meu filho, você é minha filha, você faz a minha vontade, você está obedecendo a minha palavra, você nunca me escandalizou, você nunca me entristeceu, eu nunca olhei em você que ficasse triste com meus olhos, eu tenho sempre achado graça aos seus olhos, achado graça ao seu passo, o seu falar, o seu andar, o seu conselhar, o seu vestir, o seu cantar, eu recebo o seu louvor lindamente. Por que você está assim? Tudo é permissão de Deus, mas o Deus que te criou e te salvou, esse Deus vai te livrar, vai te tirar da cova. Oh, que glória a Deus, meus irmãos, que maravilha é ser amigo de Jesus. A gente sendo amigo de Deus, Deus nunca deixa só. Deus nunca deixa só. Você veja bem que quando Marta, irmãos, quando Lázaro faleceu, Lázaro ficou dali, quando estava doente, que ele avisou, Marta avisou Jesus, Jesus sabia que ia passar por aquilo, que Lázaro tinha de passar por aquilo por causa de Marta, mas ele veio depois de 4 dias, ele chegou ali. Quando chegou ali, conversando com Marta, naquela delicadeza, meu irmão, com calma, conversando com Marta e perguntando de Lázaro, ele disse assim: mas hoje já faz 4 dias, já cheira mal, nós já como vai? Não, mas eu quero ver aonde puseram o Lázaro. Veja bem, meus irmãos, o que é um amigo chegado, mesmo que seja o osso, mesmo que seja o couro puro, mas eu quero contemplar o meu amigo, mesmo lá na cova, mesmo que você estiver lá na cova, minha irmã do leão, mesmo que você estiver
na garra do inimigo, a misericórdia do Senhor nos te acompanha, a misericórdia do Senhor te cobre com a esperança do Espírito Santo. E ele chegando ali, ele olhou Lázaro, no versículo 35, capítulo 11 do Evangelho de João. Quando ele chegou ali, ele chorou, Jesus chorou, porque contemplou Lázaro apodrecendo. Lázaro já estava cheirando mal, ele chorou, mas ele falou: Lázaro, sai para fora. Um grande amigo chegou e tirou Lázaro do buraco, tirou Lázaro da caverna, tirou Lázaro da catatumba. Hoje, meu irmão, pode que você está quase entrando na catatumba, mas Jesus está à porta para te tirar da catatumba. Ele chega chorando, sim, porque ele tem amor, ele tem misericórdia. Deus nunca olha de você durante o dia e a noite sem a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus nos acompanha. Muitas vezes a gente geme, grita, chora, lastima, fala: Senhor, o Senhor não está me vendo mais. Quantas vezes eu tenho pedido: Senhor, Tu atende fulano, cura fulano e não cura eu. Minha irmã, meu irmão, é permissão de Deus, fica firme. Deus está falando com você através da enfermidade. Deus quer te abençoar através da enfermidade. Não clama, os olhos de Deus te acompanham todos os dias da nossa vida. Graças a Deus por isso que nós temos um Deus, irmão, nós temos um Deus que não dorme. Esse Deus que nós falamos, que nós adoramos, esse Deus que nós estamos aqui nesta noite, agradecendo Ele por tudo, pelo dia que passamos. Vale a pena agradecer a Deus, porque Ele merece. Quantas pessoas que às vezes fazem as coisas, faz um certo tipo de coisa, quando é dali uma meia hora que acaba de terminar ou pecar, arrepende, vem aquele arrependimento tremendamente. O que é isso, irmão? Misericórdia de Deus, o Espírito Santo falando na sua consciência, na minha consciência. Para que você fez isso? Por que você fez isso? E eu estava te vendo, eu estou te olhando, eu não quero você assim, eu não quero que você ande assim. E desse jeito Deus tem falado com muita gente. Aquele que fala que Deus nunca falou com ele, meu irmão, ora a Deus, pede uma visão de Deus. O crente precisa ter visão, o crente precisa ter revelação de Deus para falar a verdade e conhecer os mistérios de Deus. Como que vive diante de Deus sem temer a Deus, sem falar da presença de Deus. A gente precisa ter aquela fé viva e saber que Deus está conosco todo momento. Pode andar para todo lado, pode enfrentar. Olha, vocês viram o que aconteceu com o pastor? Está aí desse jeito, mas Deus estava com ele, Deus protegeu, Deus nos trouxe, está aí. Isso aí serve uma grande experiência da vida do pastor Zé Pinheiro. Serve uma grande experiência para o pastor Zé Pinheiro, porque é um caos que quem vê a caminhonete ainda pergunta: mas esse povo tem algum vivo? Não era para escapar nenhum vivo, mas a mão de Deus estava ali. A mão de Deus estava ali, porque manteve com vida. A caminhoneta vai embora, mas a vida ainda não é hora, não chegou a hora. Quando é na hora, Deus leva, mas não chegou a hora. E isso assim, irmão, quando a gente vê umas coisas dessa, isso serve para a gente mesmo, experiência para a gente mesmo, que o nosso Deus não dorme. Nós que somos vacilantes, nós somos pecador. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, todos nós somos pecadores. Mas Deus é cheio de misericórdia. Deus tem compaixão de nós, irmão. Se nós procurar forçar, porque servir a Deus precisa forçar. Forçar, servir a Deus, Deus vai mostrar muita coisa e abrir os nossos olhos da fé. Nós precisamos andar com nossos olhos da fé abertos, irmão, para contemplar as misericórdias de Deus na nossa vida. Nós vamos louvar o Senhor com o hino que o irmão pediu. Se era para louvar, eu vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe, nos ajuda, e fica com essas palavras nesta noite.
pouca palavra, mas é uma palavra objetiva. Ser amigo de Jesus. Se você e você for amigo de Jesus, nós aprendemos a respeitar, irmão. Nós respeitamos todo mundo, sabe por quê? Porque o respeito é a finalidade do amor. Quem respeita, ama. Quem ama, considera. É isso que nós precisamos ter para ser um grande amigo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus respeita nós. Jesus respeita nós e Ele ama de fato, porque Ele considera nós como amigo. Veja, eu nunca vi Jesus pessoalmente. Uma pessoa igual eu ser amigo de Jesus. Hoje eu tenho toda a autoridade e graça de falar que eu sou amigo de Jesus, porque procuro fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Vai cantar um hino? Duzentos e 25, irmão, vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. Na batalha contra o mal, ser valente, vamos triunfar, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória me conduz. Oh, não deixa a sua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, corre no visto valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o amigo te enfrentar, ser valente, ser valente, seja aqui aonde for, desfrutando no Senhor, mostrará o seu valor, ser valente, ser valente, nunca rejeitando Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, corre no visto valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Fraco sem o mal temer, ser valente. Oh, hinos em redor, manifesta o Senhor e será um vencedor, ser valente, ser valente, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, correndo visto valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil em Roma, ser valente. Ao cair, sempre com Jesus viver
e a ti também vencer, ser valente, elejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, correndo visto valor, cheio do Consolador, ser valente. O crente precisa ser valente, não para brigar, mas valente para vencer o pecado. Ser valente para vencer o pecado. A vitória é nossa, irmão, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Para nós sermos amigo, para nós sermos o melhor amigo e para nós sermos valentes, nós dependemos da oração. Essa que foi a mensagem, essa que foi a palavra lida no início. Para nós sermos isso, valente e amigo, e melhor do que amigo, ser aquele que é dos braços do Senhor. Para nós não sermos multidões, mas para nós sermos amigo, e aquele melhor amigo, não aquele amigo de longe. Nós precisamos de orações para que o Senhor Jesus nos esteja sempre conosco, nos esteja caminhando, nos direcionando. E como diz o irmão Raimundo, nós temos que ter revelações, temos que ter visões vindas diretamente do Senhor. Aleluia. Nesses minutos que restam, quero passar para o diácono. Irmão Cleiton estará com a oportunidade para nos trazer a palavra nesses minutos que restam. E logo após o diácono, irmão Claudio Miro estará orando com toda a igreja. Aleluia. Irmãos, vamos ler no livro de Lucas, capítulo 9. Versículo 10 a seguir. 10 a 13. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E saindo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falando-lhe do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele, os 12 discípulos disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo ao campo e aldeia ao redor, e se agasalhe e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixinhos, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-vos assentar em grupo de 50 em 50. Só até aqui. Irmão, nós vemos uma passagem muito conhecida da igreja, a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus Cristo realizou. Nós vemos aqui essa multidão que seguia Jesus, estava próximo à cidade, mas preferiu seguir a Jesus pelo deserto. Essa cidade era uma cidade de frutas, mas a multidão não quis
ir até a cidade, mas quis frutificar com Jesus Cristo ao deserto. No meio dessa multidão existia duas multidões: a multidão que ia para adorar a Jesus Cristo e a multidão que seguia Jesus por causa dos benefícios, por causa da alimentação ou por causa das curas. Mas tinha aquela multidão que realmente seguia Jesus para o adorar. E a diferença das duas multidões é que quando Jesus pedia para a multidão assentar, a multidão que realmente seguia Jesus para adorar, sempre assentava aos pés de Jesus, próximo a Jesus. E a multidão que seguia Jesus por causa dos seus benefícios, não importava se ele estava perto ou longe de Jesus. A vida do crente e do cristão, nós seguimos Jesus, e dentro da igreja tem as duas multidões. Nós temos que fazer parte da multidão que segue a Jesus para adorar, que adora Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz em nossa vida. No mundo em que nós vivemos, tem muitas religiões, muitas pessoas que estão por aí no mundo, seguindo Jesus pelo que Ele faz, mas nós temos que seguir a Jesus Cristo pelo que Ele é, porque se nós seguir a Jesus só porque Ele faz em nossa vida, nós estaríamos desprezando o que Ele já fez, tudo que Ele já fez. Ele passou pela cruz por nossa causa, e nós temos que seguir e honrar Jesus Cristo. E aqui, irmão, nós vemos a história de um menino, o qual eu vejo que esse menino seguia Jesus porque ele amava Jesus, para adorar Jesus. Aquela multidão que seguia Jesus para aproveitar dos seus benefícios, ele ia ali até mesmo para alimentar e participar das multiplicações que Jesus fazia. E aquele menino já era diferente. Ele não foi interessado a participar da multiplicação que Jesus fazia, de alimentar com Jesus. Ele foi interessado de adorar Jesus. Portanto, ele já levou consigo os 5 pães e 2 peixinhos. A nossa vida, a vida do crente, do cristão, nós temos que pensar em andar preparado, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. O cristão já tem que andar preparado, com o seu alimento espiritual pronto, com o pão que vem do céu. Se ali, irmão, não tivesse aquele menino com aquele alimento preparado, não tinha como multiplicar, porque o menino levou a matéria-prima da multiplicação. O menino levou os pães e o peixe. Nós, cristãos, verdadeiros cristãos, nós temos que andar preparado com o pão do céu, com a palavra de Deus, que é o pão do céu em nossas vidas, porque aí fora o mundo está perecendo de fome, e nós temos que levar essa matéria-prima, que é a palavra de Deus, que é o pão das nossas vidas. Se aquele menino não tivesse levado o pão, aquela multidão às vezes tinha perecido. Os discípulos estavam preocupados de comprar, de arrumar dinheiro para comprar, mas ele esqueceu que no meio dele tinha matéria-prima. Se Jesus multiplicasse o dinheiro dos discípulos, a multidão ainda ia continuar com fome, porque não tinha lugar de comprar pão. Mas o menino levou exatamente a coisa certa, os pães e os peixes, para Jesus multiplicar e alimentar aquela multidão. Porque se Jesus multiplicasse o dinheiro dos discípulos, que daria para comprar pão para todos os homens, mas não ia adiantar nada, ia continuar todo mundo com fome, porque não tinha como alimentar do dinheiro. O que saciou a fome daquela multidão foi o pão, e Jesus multiplicou aqueles pães e saciou aquela fome, a fome da multidão. Irmãos, a nossa vida, a vida do cristão, nós temos sempre que andar preparado, porque nós não sabemos qual é a multidão que nós vamos enfrentar, porque nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para levar o pão, a palavra de Deus, aos cativos, aos presos, aos encarcerados, que
está preso pelo pecado. E nós temos que levar o pão para matar a fome dessa multidão. Mesmo que essa pessoa está fazendo parte da multidão que seguia Jesus por causa dos seus benefícios. Mesmo que essa pessoa segue Jesus por causa do benefício, nós temos que ter o pão para alimentar a alma dessa pessoa. Nós temos que estar alicerçado na palavra de Deus e todos os dias da nossa vida fazer uso da palavra de Deus para que nós possa ajudar as pessoas a alcançar o alvo, alcançar o céu de glória. Jesus sabia que no meio deles tinha pessoa que estava ali só para aproveitar das coisas boas que Jesus oferecia, só para aproveitar das multiplicações dos alimentos que Jesus fazia. Mas Jesus não importou. Nós não devemos ser diferente de Jesus. Se Jesus não importou com essas pessoas e deu de comer, imagina nós, se nós vamos importar. Nós devemos sempre fazer uso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para que nós possamos estar preparados com o pão do céu para alimentar as multidões que estão aí no mundo, perecendo. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O irmão disse que nós devemos estar preparados. Ontem, conversando com o pastor, o pastor disse: irmão, naquele momento que não dá tempo para preparar nada. Foi muito rápido. Eu só senti, quando a caminhonete flutuou, já não vi mais nada. Então, a palavra de Deus disse: o que você tem de guardar? Apocalipse 3, 10 e 11. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. 25 de Mateus também disse que nós devemos estar com a nossa lâmpada acesa, cheia de azeite, também as botijas também cheia de azeite, que é o Espírito Santo, a preparação para naquele momento exato. Vamos colocar de pé e vamos orar. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu saí para uma reunião e da reunião sobrou uma chancha e eu vazei para cá, porque o crente parece que sente saudade daqui demais, tá? Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, neste momento, meu Deus, aqui se encontramos diante da Tua presença, através destas palavras que os Teus servos têm falado, meu Deus, presbítero, meu Deus, irmão Cleito, presbítero irmão Raimundo, meu Deus, o diácono já tem transmitido nessa noite. Pai, nós sabemos, meu Deus, que cada dia que nós se aproximamos, estão chegando a cada momento perto do Senhor, para receber de Ti algo importante, meu Pai. Para receber de Ti, meu Deus, algo que o mundo não tem para nos oferecer. O mundo, meu Deus, não pode, mas o Senhor pode. O Senhor conhece as ovelhas do Teu pasto. O Senhor conhece as ovelhas do Teu rebanho. Naquela noite, meu Deus, que o Senhor tem me despertado no sábado passado para orar para o ungido do Senhor. Porque eu via, meu Deus, naquele momento, as aflições, as angústias, a tristeza invadindo, meu Deus, o ser, meu Pai querido Jesus Cristo. O Senhor nos despertou para orar, para repreender a fúria maligna, meu Pai, naquela noite. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui para Te agradecer. Nesta noite nós estamos para Te agradecer pelo fogo de vida, pelo momento que o Senhor tem nos concedido, está diante desta palavra, Senhor Deus, que nos alegra, desta palavra, Senhor Deus, que nos conforta, dessa palavra, Senhor Deus, que nos prepara a cada momento da nossa vida, neste momento diante de Ti. Meu Pai, tome nas Tuas mãos a Tua igreja, comprada, lavada e redimida no Teu sangue, a Tua igreja coberta debaixo da Tua potente mão, a Tua igreja coberta debaixo das Tuas asas nesta noite. Alegra os corações nesta noite, esperta aqueles que estão abatidos, triste, moribundo, não sabe se vai, não sabe se volta, não sabe se para. Neste momento, alegra os corações onde estiver. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos,
Despede em paz o teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Quero passar uns recados aqui, irmãos. O pastor pediu para avisar que sábado e domingo, próximo agora, estará conosco o pastor Abilo Rocha, vindo de São Paulo. E ele pediu para que os irmãos tragam visitantes, tragam amigos e comuniquem aqueles que não vieram, aqueles irmãos que não estão aqui nesta noite, que possa estar sábado e domingo, e sábado à tarde também, a tarde do milagre, e quinta-feira, vem para todos juntos nós adorar o nome do Senhor. E amanhã, como todos sabem, amanhã culto nos bairros, Jardim Bela Vista, Jardim Rondon, Jardim Peruche, e na Aparecida Bela com o Diácono Monéia. Quem puder cooperar, coopere, mas não fique parado, não fique desapercebido, coopere na obra do Senhor. Aleluia. E eu creio que quinta-feira, o pastor já está conosco aqui na igreja, com todos os irmãos, e assim nós agradecemos em nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém.
tá prestando não, João? Tá, Não tá, ué. No domingo à tarde não foi ensaiar, não deu? Pode aumentar aí. Pode aumentar. Tá vendo? Aí não dá. Ó. Ele é pra estúdio esse aqui. esse aqui é melhor. Nessa altura da escola musical tá bom. Tá não? Falei, tá. Oi, oi. Não tá? Esse aqui é melhor. Esse aqui, ó. Que ele pega bem próximo da boca. E vê qual que é esse aqui. Esse aqui retorno, não vê não? Não. Esse aqui pega bem próximo aqui da goiaba. É errado, não? Fez a torcida? Mosqueado? Ei, Cleiton, moço. Oi, oi. Ah, mas esse aqui vai ficar assim. Pois é, irmão. Não é. Ele tem que funcionar assim. Oi. Oi. Oi.